Fala turma, bom dia. Vamos lá para mais um dia de pregão, dia 22 de julho de 2026, dia 22 de 7 de 2026. Vamos lá fazer mais uma análise pré-mercado e fazer também aqui uma análise do dia de ontem. Ontem peguei uma comprinha aqui, minha análise ontem era de compra. Ele abriu aqui, né? Já aqui nessas médias, abriu aqui nas médias de 200 e derreteu, né? Quando ele chegou aqui nessa região de médias aqui dos 2 minutos, região de média aqui dos 2 minutos, região de fundo aqui, fechamento do dia anterior, eu bati uma comprinha aqui e com saída aqui já nas médias de 200 aqui dos 5 minutos, lá em cima, né, junto com o VWAP, eu já fiz a minha saída ali com 500 e poucos pontos, como é o objetivo, e eu busco mais ou menos isso. Se tem região de trava, como tinha aqui VWAP do dia anterior, né, médias e tudo mais, então eu já busco ali a saída nessas regiões, em regiões aqui de trava, aqui eu já busco a minha saída. Então ontem peguei aqui 500 e poucos pontos, já caí fora do mercado. O mercado deu uma outra oportunidade aqui, né? Vamos pegar aqui pelos 2 minutos. Deu uma outra oportunidade aqui, né? Vindo buscar novamente esse fundo. Quem pegou aqui, se não tivesse pego essa primeira entrada e caído fora, eu teria pego essa segunda entrada e teria tomado um stopzinho aqui. Então ele deu uma outra oportunidade aqui, um pouco o stop bem caro, né? Vamos ver pelo 1 minuto quanto ficou aquele stop ali. Pelo 1 minuto seria essa entrada aqui. 140 pontos para ficar no candle, para ficar no final mesmo, 230 pontos. Então, stop caro, nosso mercado está assim nos últimos dias, né? Está deixando o stop bem caro. Então, ele deu essa oportunidade ali, né? Aqui, se eu tivesse ainda operando, teria tomado o stop. E aqui de novo ele deu mais uma oportunidade aqui de compra. Depois disso não fez mais nada, né? Então quem pegou aqui essa oportunidade de compra levou até as 200 ali de novo, até o bola, né? Ou o milhar, que é o que o pessoal fala aqui, de 175 mil redondo, pegou ali mais 200 e poucos pontos. Então a gente percebe que ontem os vendedores estavam mandando, né? Estavam mandando na parada, o preço não conseguia trabalhar acima da VWAP, então quando a gente percebe isso, é um ponto de atenção em que ele pode ficar assim, sempre numa tendência de baixa e trabalhar o dia abaixo da VWAP, né? Porque os vendedores aqui estão mandando na compra aqui, na venda aqui. E depois disso, o que o mercado fez? Enrolou bastante aqui, deu essa pancada, rompendo, né, esse fundo, médias alinhando para baixo. Então aqui já fica um pouco mais difícil de pensar em compra. Porém, eu tirei aqui, mas eu tinha um 7,6 aqui nessa região. Eu tinha um 7,6 marcado aqui nessa região. Então, mais uma vez, eu teria comprado aqui nessa região aqui se eu não tivesse pego as operações ali. Mas já era 10 e pouco, né? Então, eu teria pegado as operações aqui, né? Uma pagou 460 pontos e até veio lá 500 e poucos pontos. Depois disso, o que eu vejo aqui? Que ele rompeu, veio fazer, né, uma troca de polaridade, já fez essa troca de polaridade aqui, mas não fluiu, né? E depois ele veio aqui fazer uma troca de polaridade junto com o VWAP, provavelmente tinha alguma retraçãozinha aqui dessa pernadinha aqui pequena, tinha um 61 ali, mas é uma pernada pequena, então não é tão relevante. Mas a gente percebe que ele perdeu o fundo, perdeu esse fundo, alinhou médias para baixo, fez o pullback, né?
bateu na VWAP, onde a gente já tinha visto aqui que os vendedores estavam mandando no mercado. Então aqui seria uma possibilidade de venda sim, né? Dava para pegar a venda aqui e ele acabou pagando aqui até o primeiro alvo, né? Ele chegou de pagar até o primeiro alvo. Eu teria já feito uma boa parcial ou talvez até zerado o trade aqui, porque aqui é um fundo e tinha aqui também uma retração de 7,6. De onde eu achei esse alvo? Da onde eu achei esse alvo? Esse alvo eu peguei aqui, dessa movimentaçãozinha pequena aqui mesmo, né? Puxei aqui a projeção de FIBO aqui e peguei esses alvos aqui por enquanto. Posso também pegar os alvos macro dessa região aqui. Vamos ver se ele já... Posso pegar aqui um alvo macro aqui. Acho que nos 60 minutos vai ficar até melhor. Um alvo macro aqui dessa movimentação. Posso pegar aqui. Não rompeu ainda bem e os alvos vão estar bem longe, né? Vamos pegar aqui dessa movimentação aqui, então, como se fosse um pivô. Ele já pegou um segundo alvo. Não tá legal essa projeção, então vamos tirar fora, né? Voltando lá para os 5 minutos. Então depois disso ele buscou, né, os alvos ali. O mercado buscou os alvos. Chegou próximo aqui a uma LTB que eu tenho aqui. Ela tem uma LTBzinha marcada aqui, então chegou ali, praticamente tocou ali na LTB pelos outros gráficos maiores e está retornando. Agora, para o dia de hoje, um ponto de atenção, né? Um ponto de atenção hoje, ele voltou aqui para a troca de polaridade, né? Nós temos aqui uma troca de polaridade, um ponto em que nós vamos precisar ter atenção aqui. Nós temos essa troca de polaridade, médias de 200 e retração de toda essa movimentação de queda de ontem. Então aqui 61 ele já está querendo romper e 7,6 ele ainda não foi buscar. Então são pontos de atenção. Além disso, tem aqui essa região onde ele travou ontem, né? Desde os 175.000 até os 175.300 ali. Por ali é a região onde ele travou ontem, ficou travado. Então hoje ponto de atenção para compra. Ponto de atenção para compra. Aqui essa região está perigosa para ter uma compra. Porém, o mercado rejeitou muito bem esse fundo de ontem, né? Ele pode estar fazendo um pullback profundo aqui para continuar a queda, como pode estar fazendo um retorno, né? Um retorno. Vamos lá para o semanal. Para o semanal, ele está bonito e sugerindo aqui uma queda, né? Sugerindo aqui uma queda para vir buscar esses fundos aqui. Só que lembrando, nós temos essa essa LTB aqui, ele pode segurar, né? O mercado ainda não reverteu de fato para baixa, né? Ó, no diário a gente vê melhor, né? No diário a gente vê melhor. Ele vinha de uma queda, lateralizou e começou a fazer fundos ascendentes, fundos mais altos, topos mais altos. Aqui deixou um topinho mais baixo, mas logo ele já fez um topo mais alto. Então, para ele se tornar novamente uma descendência de baixa, ele precisa perder esse fundo aqui. Perdendo esse fundo aqui, a gente já começa a ficar interessante aqui para a gente entender que ele quer cair mesmo, mas precisa perder esse fundo aqui ainda, né? Então, por enquanto, ele ainda continua aí numa tendência de alta pequena, né? E se caso ele perder esse fundo, pode ser que ele fique batendo cabeça aqui entre os 170 e os 175 mil aí, ficar numa lateralidade, né? Então, o diário ontem ele tentou cair, mas teve uma defesa muito forte, muito forte. Eu gostaria que esse gráfico subisse, espancasse aqui para cima logo, quebrasse essa estrutura aqui, né? Perdesse esse topo aqui para continuar a alta, né? Mas vamos ver o que vai rolar aí no dia de hoje. E pelos 60 minutos,
fica mais bonito, mais nítido, né? Essa troca de polaridade, onde ele pode sim estar fazendo um pullback aí de baixa aí, fazendo um pullback profundo para fazer um pivô de baixa. Então, o que nós temos hoje que atrapalha a compra, que eu gostaria de olhar para a compra hoje? Temos esses fundos, onde ele foi rompido ontem, né? Temos 61, que ele praticamente já rompeu, mas voltou para dentro dele aqui, está nessa região. Temos o 76, temos os 75 mil aqui, temos as médias de 200 dos 5 minutos, né? E no 15 minutos nós não temos nada, a média de 200 ainda vai estar lá em cima, vamos ver daqui a pouco. Então temos essas regiões que pode ficar ruim a nossa compra. Cenário bonito hoje, bom, hoje seria ele abrir com gap de baixa aqui nessas regiões de retração dessa movimentação, nessa região aqui de 61, 76, ou até mesmo aqui no fundo, para que a gente consiga fazer uma compra. Então, nessa região eu não vou comprar, nessa região não sei se eu vendo, vou ver como é que vai vir os DIs, como que vai estar o sentimento do mercado, vou dar uma olhada nas notícias e também no mercado lá fora. Por quê? Porque a gente vê que no 15 minutos ele já está alinhando as médias novamente para cima. As 9 já passou para cima, a 20 já passou para cima e a 50 já está passando aqui por baixo de novo. Então, é uma movimentação difícil hoje de pegar algo na abertura. Então, venda aqui nessa região, não sei se eu vendo, não sei, vou ver como é que vai estar, vou reagir ao mercado, mas eu acho que vou ficar de fora hoje da abertura, vamos ver como é que ele vai estar. Compra também não vou conseguir arriscar compra aqui nessa região. Dá para comprar? Dá, mas é extremamente arriscado. Tem muita trava, né? Muita trava aqui. E pelos 5 minutos, né? As médias já se alinharam, né? Já retornaram, a 50 já está para baixo, né? Aqui quis dar uma retomada, né? E aqui temos as 200 aqui, que é o que impede aí a gente de arriscar uma compra, mas vamos ver. Hoje vamos ter que ver como é que vai estar a abertura do mercado, como é que está sendo os mercados lá fora, eu ainda não olhei, como é que está de notícia, o que tem aí para nós, e vamos ver como é que o mercado vai reagir. Dar uma olhada como é que os players vão se posicionar, o BS, Ideal, Morgan, e também os DIs aí hoje, para ver se a gente faz alguma coisa nas primeiras horas do mercado aqui. Né? Então, na minha visão, um mercado um pouco difícil, né? Ele em troca de polaridade aqui nessa região. Troca de polaridade, médias, né? Médias nos gráficos maiores, médias de 200 nos 5 minutos. Então, isso dificulta um pouco a nossa compra. Aí para venda também, porque os gráficos de 15 minutos e 5 minutos estão alinhando as médias para cima aí. Então agora aguardar. Cenário bom também que seria ele já abrir aqui, né, subindo, romper esse 7,6, fazer um pullback para ir buscar os 176 mil lá. Então é isso, pessoal. Ótimas operações, que Deus abençoe. Até amanhã.